Eu queria desenvolver duas coisas que são muito importantes para a nossa caminhada de fé. A primeira coisa que diz na primeira leitura em Efésios é a questão da predestinação. Isso foi um tema muito discutido, até mesmo em uma das bulas da Reforma Protestante. Lutero, ele falava que tinha almas que já eram predestinadas ao inferno e almas que eram predestinadas para Deus, né? E até mesmo nas grandes teorias que nós temos. Mas poxa vida, por que o mundo é assim? Por que as coisas são desse jeito? Poxa, Deus é bom, ver as situações assim, não faz nada, né? Primeira coisa, uma regra e uma lei que é natural, e essa lei é inviolável, que é a lei do livre-arbítrio. E o livre-arbítrio ele é diferente da liberdade. São duas coisas totalmente distintas. O livre-arbítrio é a capacidade que você tem de escolha. De escolher o bem ou de escolher o mal, né? A palavra de Deus fala: você tem diante de ti, diante dos seus olhos, a vida e a morte. E eu tenho total possibilidade de escolher ou a vida ou a morte. E cada escolha ela tem consequências pessoais e sociais. Toda escolha tem toda escolha ela tem consequências pessoais e sociais. Por exemplo, nós estamos agora diante das eleições. A nossa escolha ela tem uma consequência social. Aqui é muito explícito falar isso. Por isso que é preciso ponderar, ver todos os lados, todos os âmbitos, a direita, a esquerda, para frente, para trás, do lado, no meio, embaixo, em cima, tudo, né? E depois cada um com a sua consciência, depois de ter maturado, você vai usar a liberdade, né? A tua capacidade de liberdade, porque a liberdade é um ato de inteligência, né? Você vai usar o livre-arbítrio para viver, para ver se é possível viver da melhor forma a liberdade. Então, o livre-arbítrio é uma ferramenta que nós temos para melhor sermos livres. Então, é importante isso. Então, nós entendemos o que é livre-arbítrio. E o que é liberdade? Liberdade é um estado interior que você se sente livre diante daquilo que você é. Por exemplo, Nossa Senhora, diante do chamado de Deus, ela disse: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela, com o seu livre-arbítrio, na sua liberdade, ela entendeu que, sendo refém, entre aspas, de nosso Senhor Jesus Cristo, ela seria profundamente livre. Assim como Baquita, né? Santa Baquita, que o patrão dela comprou a liberdade dela e falou: agora você pode ir. Aí ela falou, achou tão estranho aquilo, né? E viu que ele era um grande testemunho, um grande homem de Cristo, que ela falou: não, olha, se eu seguir ele, se eu ser serva dele, eu vou ser verdadeiramente livre. Mahatma Gandhi também vai dizer, ele não é nenhum santo, acredito que se fosse católico seria santo também. Ele dizia assim: olha, tem muitas pessoas que estão encarcerados na cadeia e são livres, e tem muitas pessoas que vivem soltas pelas ruas e estão presas. Então, o grande conceito de liberdade, fazendo uma leitura cristã católica, é o pecado. O pecado ele nos aprisiona. E Jesus nos faz livre, ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Me parece que essa foi até a antífona que nós cantamos aqui, né? Sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele é o caminho da liberdade, ele é o caminho da vida, não existe caminho fora dele. Mas a gente também pode deixar todo o discurso cristão do pecado ou não pecado. Por exemplo, uma pessoa que usa o seu livre-arbítrio para, sei lá, eu posso beber quanto eu quero. Mas vai chegar um momento que
ela vai falar, poxa, acho que isso tá me fazendo mal, tá me dando cirrose, cara, eu me sinto meio besta, às vezes bebo um pouco demais, fico falando mole, né, cara, teve uma vez que eu bebi, caí na calçada, o cachorro ficou lambendo meus beiços, caramba, pô, não tá legal isso, cara, fiz coisa aí que eu nem lembro do que eu fiz, né, bicho, tô maluco, tô fora da casinha, né, tá bom, eu vou parar com a bebida. Mas aí de repente você acorda de manhã, parece que você tá tocando pandeiro, né? Tá assim, né? O cavaco chora pra valer, né? Você dá um pandeiro na tua mão, você faz um pagodão, né? E aí você já não tem mais a liberdade. E para parar a mão de tremer, você precisa tomar uma, né? Aí o café da manhã, em vez de você tomar um belíssimo café gostoso, um cafezinho com leite, ou suco de laranja, eu não sei o que você gostaria de tomar, um belo pãozinho com requeijão, né? Ou com uma manteiga, ou sei lá o quê. Aí você tem que tomar uma cachaça, né? Agora sim, né? Ou de repente tem que fumar um baseado, ou tem que cheirar uma cocaína, ou tem que... Então quer dizer, aquilo que com o livre-arbítrio você escolheu te tornou escravo. Te tornou escravo, né? Estou introduzindo esse tema da predestinação, porque existe uma única predestinação para nós. Uma única. Que é a que está escrito aqui, a comunidade de Efésios. Ele, Jesus, nos predestinou para sermos filhos adotivos, por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que ele nos cumulou no seu bem amado. Quando a gente abre o catecismo da Igreja Católica, o que está escrito? Quais são as primeiras linhas do catecismo da Igreja Católica? Allah miséria. Você aqui é a escola. Depois vão lá e confiram. As primeiras linhas do catecismo da Igreja Católica falam que nós nascemos, vivemos para amar e servir e adorar a Deus, para que a nossa vida seja um louvor de graça para o Senhor, né? Então, é isso. E tudo. Aí depois vai falando da contemplação do mundo, né? Todo aquele conceito filosófico. Olha, uma pessoa que olha o mundo, olha a criação, ela pode se chegar a Deus, mas ela não pode se chegar na sua plenitude, porque a plenitude de Deus ela se dá na pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a face humana do Pai. É a face humana, é o rosto do Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim, mas quem vê o Pai vê a mim, né? E Jesus nos predestinou para sermos seus filhos adotivos. Para quê? Para que quem olhar a nós possa encontrar Jesus Cristo e possa encontrar a Deus, e com isso dar glória e louvor a Ele. Dá para entender? É para isso que Cristo nos predestinou, é para isso que Deus nos predestinou. Só que essa predestinação ela é condicionada a um ato de liberdade de escolha que nós temos. Nós podemos aceitar isso como predestinação, porque do mais Deus não predestinou nada. Deus não pensou no inferno, Deus não pensou no pecado, Deus não pensou na morte, Deus não pensou na destruição, Deus não pensou em nada disso e não predestinou nada disso para nós. Isso é fruto do mal. Na verdade, o inferno ele foi criado pro anjo que decaiu e não renegou a Deus. O anjo, na sua liberdade, falou: não quero, não aceito. O quê? Um ser humano, criatura, ser a tua imagem e a sua semelhança, e eu aqui, puro espírito, ter que me redobrar diante de um homem? Tô fora. Aí foi ele e todos aqueles que rebelaram contra ele. Então, na verdade, o inferno é uma criação, é um aprisionamento, porque, poxa, aqui não dá para você ficar, então para onde que eu vou mandar? Você perdeu, não quer? Você perdeu a liberdade, você é puro espírito, sabe que longe de mim você não vai ser feliz, mas mesmo assim você quer isso, então, né, criou lá um espaço. Aí o capeta predestinou o inferno e falou: então tá bom, então todos aqueles também que não caminhar com você eu vou trazer para cá.
né? E aí entra todo mundo espiritual, todo mundo invisível. E aqui a gente entra na leitura do Evangelho. Que aqui, só para lembrar vocês, né? Acho que no capítulo 9, mostra que Jesus vai decididamente para Jerusalém. Portanto, os discursos de Jesus são discursos que realmente põem a pessoa para refletir. E nosso Senhor, ele quer romper com o mal e com o mal em Jerusalém. Ele vai decididamente para Jerusalém. Ele vai decididamente para o Calvário. Ele vai decididamente para a morte. E ele é forte, ele fala: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. Ele está falando dos fariseus, está falando dos judeus, está falando daquelas pessoas que se diziam de Deus, mas, no entanto, foram vossos pais que os mataram. Vários profetas, está falando aqui dos profetas que não foram aceitos pelo povo, assim como o próprio Cristo, também quase como uma prefiguração de si mesmo, ele está dizendo, porque quando Jesus fala: não aceitarão a mim, nem aqueles que precederam a mim, e não vos aceitarão. Nós sabemos que seguir a Deus causa realmente certas divisões. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras dos vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhe enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão algum deles. Ou seja, está falando dos mártires, está falando daqueles que deram a vida pela causa de Cristo. E aí está falando desde aquele tempo de Abel, o sangue de Zacarias, o sangue daqueles que foram sangues de martírio, sangue daqueles que deram a vida, que morreram pela causa do Senhor. E aqui nosso Senhor nos chama em causa. Ele chama em causa os mestres da lei, mas ele também nos chama em causa: ai de vós, mestre, porque tomastes a chave da ciência. E aqui é o diário espiritual de hoje, né? Que é tomar essa chave da lei. Deus nos deu o poder, a influência sobre tantas pessoas. Pensa vocês aqui da escola de missão. Vocês estão jogando a vida de vocês na mão de Deus através de homens. Já pararam para pensar nisso? E isso deve fazer a mim, deve fazer a Karen, deve fazer a todos nós tremer, morrer de angústia. Meu Deus, o futuro desses meninos estão nas nossas mãos. Quando você acredita num padre, quando você acredita em alguém, e vocês também têm vidas atrás de vocês. Quantas vidas vocês são chamados a educar e a conduzir a Deus? E com que esmero vocês devem fazer isso? Todos nós, né? Talvez a Nenê fale assim: eu sei fazer macarronada. Tá bom. Mas a pessoa olha, né? Essa é aquela da macarronada. Oh, meu Deus. Aí de repente passa ela lá na rua: Ítalo, seu moleque vagabundo, você é hora de chegar em casa, seu desgraçado. Aí todo mundo vai: nossa, ela é aquela da igreja, né? Então quer dizer, nós nos tornamos uma referência, né? E é por isso que nós precisamos estarmos diante de Deus. E para nós cumprirmos essa predestinação, por exemplo, nós somos predestinados, né, para a eternidade, para a morada do céu, como nós lemos aqui na primeira leitura, como filhos adotivos. Quando nós nos tornamos filhos de modo legítimo, total e pleno? No batismo, não é? Todo mundo concorda? Quem concorda, levanta a mão. Você que está em casa, se você concorda, escreve aí: eu concordo, deixa um like, faz o que você acha bom, mas também para me perceber também se você está prestando atenção em casa.
Enfim, todo mundo concorda com isso. Mas aí eu pergunto para vocês, poxa, se o batismo bastasse, batismo a igreja chama que é a graça suficiente para herdarmos o céu. Só que se eu perguntar para vocês concretamente, poxa vida, depois, olha, fui batizado quando eu era criança, depois tenho repulsa do pecado, o pecado não me atrai, não gosto de nada que me afasta da graça de Deus, né? Poxa vida, todo mundo que tá ali no baile funk não tem nenhum que é batizado. Vocês acreditam? Obviamente não. Essa graça suficiente, ela é corrompida pelo quê? Pela nossa carne. Por que ela é corrompida pela nossa carne? Porque quando o pecado entrou no mundo, a nossa carne, ela se tornou frágil. E por mais que Deus nos dá a graça, nós somos sempre declinados, atraídos ao pecado. Né? Os meninos que estão aqui. Eu acredito que não tem um aqui que de repente quando vê uma mulher muito vulgar, que quer chamar atenção, muito bonita, claro que depois você sobe o estágio, né? Às vezes você olha e fala assim, que ridículo, né? Tem coisa que chega a ser até ridículo, né? A pessoa se monta tanto que chega até ridículo. Às vezes coloca tanto perfume que dá até alergia, né? Tão fedido que é o perfume. Você chega perto para dar um abraço. Nossa senhora, só Deus na causa. Depois eu ficava pensando, nossa, quando eu ia na baladas, eu ficava com isso aqui. Rapaz, como eu era tonto, né? Mas tem alguns momentos, algumas situações, estou falando só para santo, né? Então, mas vamos olhar lá atrás, né? Tinha alguns momentos quando a gente estava no começo da caminhada, no começo da conversão, que chegava até da dor de barriga, né? As tentações, as dificuldades, talvez chegue até dar ainda, não é? Então por quê? Porque a nossa carne, ela puxa. Então o que eu preciso? Mais do que a graça suficiente, eu preciso de uma graça abundante. E quem me dá essa graça abundante? De onde eu encontro a plenitude, né, daquilo que é o centro da vida cristã, que está no catecismo da Igreja Católica também? Onde que é? Nem falei Eucaristia. Eucaristia, exatamente, na Eucaristia. A Eucaristia é o centro de fé, tudo culmina para a Eucaristia. Eu me confesso para comungar, eu caso na igreja para comungar, eu vivo em estado de graça para comungar. É o sacramento que eu mais recebo, é o sacramento que eu mais vivo. A Eucaristia faz a igreja também faz a Eucaristia através dos seus ministros ordenados. Então a Eucaristia é essa graça abundante, é o próprio Cristo vivo que se faz alimento para me alimentar, e é por isso que é importante comungar, mas assim, minimamente uma vez por semana, né? Mas se eu falar para você comungar uma vez por semana, é a mesma coisa que eu falar para você, olha, come só uma vez por semana. E se você comer uma vez por semana e tomar água todo dia, você não vai morrer, mas você vai ficar meio baqueado, você vai ficar meio fraco, né? E é por isso que é importante comungar ao menos aos domingos, que é dia do Senhor, e quem não vai no domingo na missa não viveu o domingo, entendeu? Pelo menos, sim, minimamente. Mas seria bom que comungasse todos os dias, porque eu preciso dessa graça abundante na minha vida, no meu ser, na minha história. Eu não posso viver sem essa graça abundante. Mas a coisa é tão complicada porque se a gente fala da graça suficiente, a gente percebe que a coisa não vai. Porque tem um monte de batizado que está aí no tráfico, no baile funk, na zoada, no mundão. E aí tem muitos... Aí eu preciso ajudar as pessoas a viver a graça abundante, a viver uma vida de fé, a comungar, a viver uma vida de sacramentos, a confessar, a estar num estado de graça, a viver realmente motivado pelos sacramentos do nosso Senhor Jesus Cristo. E se eu, que sou, entre aspas aqui, né, me substituindo ao mestre da lei, para não levar, né, porque nosso Senhor falou, você fez as leis, você vai para o inferno e você mesmo não vai receber a graça do que você escreve. E o pior de tudo é que você está levando outros também para o inferno. Então se eu não
eu tenho que tomar cuidado para não levar outros para o inferno. Eu preciso ter uma graça para me deixar os outros abundantes. Eu preciso ter uma graça superabundante. Exatamente. Se eu quero que os outros sejam abundados da graça de Deus, eu preciso ser superabundante. E é por isso que eu preciso viver com intensidade aquilo que eu tenho, aquilo que eu vivo, aquilo que eu sou chamado a viver, né? Estou fazendo experiência de trabalho duro, então vou trabalhar duro, né? Que tem bastante gente da escola de missão. Então você no teu estado de vida, na tua vida, né? Onde você pode superabundar a graça de Deus na tua vida, né? Para que você possa abundar, fazer com que os outros recebam essa graça maravilhosa de Deus. Então eu tenho que fazer tudo, eu tenho que adorar, eu preciso viver bem a formação, eu preciso estudar, eu preciso orar, eu preciso estar aos pés de Jesus, eu preciso amar nosso Senhor, eu preciso me relacionar com Ele, eu preciso viver em comunhão com Ele, eu preciso realmente estar aos seus pés, porque é Ele que me dá força. Porque se eu vivo as coisas de Deus como um mero, isso é legal, poxa vida, lá todo mundo se trata como irmão, lá eles se amam, lá eles se gostam. Vai chegar um momento ou outro que você vai ver alguma coisa de diferente, né? Não sei se você já está vendo. Que você fala, não é bem como eu pensava, não é bem como eu estou percebendo, não é bem como assim. Né? De repente alguém no cansaço fala uma palavra atravessada, de repente alguém te chama a atenção de algo, de repente alguém fala com você de um jeito que você não gostou, né? De um jeito áspero, ríspido. De repente você fez tanto, não recebeu um muito obrigado. Enfim, são tantas e tantas e tantas as situações que podem me afastar da graça de Deus. Pode falar, não, isso aqui não é para mim. Se eu estou na carne. Mas se eu estou em Cristo Jesus e sou movido pela graça superabundante, Deus me dá duas coisas. Primeira, a graça de suportar. A graça de suportar. Não, eu suporto por amor a Jesus. E a segunda graça, que é a graça de transformar. A graça de transformar, de poder ajudar, de poder mudar, de poder fazer o ambiente onde eu estou ser diferente. E é por isso que hoje, quando nós meditávamos o diário espiritual pela manhã, se falava, né? Se você está bem, né? Se você é um pastor que fala para o outro, olha, faz o diário espiritual, mas você por primeiro faz. Que mais que falou lá? Se você é uma pessoa que fala, poxa, vai na formação, aí você chega lá pontual, antes da hora, arruma tudo bonitinho, né? E aí ele falava, você fala, chega lá às 8, aí você chegou 8h10, tá todo mundo pro lado de fora te esperando. Quando chegar no outro encontro, vai falar 8 horas, vai chegar 8h30. Por quê? Porque você que é coordenador não cumpre horário, nem você chega no horário, né? Então assim, a gente precisa de uma graça, de uma marcha a mais, de um ímpeto a mais. E é muito sério, porque nós agimos em nome de Deus, na pessoa de Deus, e é por isso que é necessário nós agirmos em Deus. E para agir em Deus eu preciso do sacramento, eu preciso do batismo, eu preciso da comunhão praticamente diária, eu preciso me confessar no mínimo uma vez por mês, é mínimo. Assim, na Missão Belém a gente pede, mas a própria Nossa Senhora, quando apareceu em Misericórdia, ela falou para as filhas de Padre Pio, olha, se vocês querem viver uma vida perfeita, confessem-se semanalmente. São João Paulo II confessava toda sexta-feira, não tinha sexta-feira que ele não se confessava, né? O próprio Papa Francisco já falou que confessa a cada 15 dias. Né? E com tudo que ele tem para fazer, ele tem uma vida regrada, uma vida em Deus, uma vida disciplinada, invejável, né? Eu sou jesuíta, né? Então, bem, disciplina, jesuíta e disciplina são ligados uma coisa na outra, né? Nós, Missão Belém, assim, estamos
estamos se esforçando, né? Estamos lutando para isso. Mas enfim, nós precisamos ter momentos para sermos abundados, superabundados pela graça de Deus, para abundar o mundo, porque hoje aquilo que é suficiente já não é mais necessário, já não chega, já não alcança. Você vê que as pessoas querem, né? Eu recebi muitos testemunhos de pessoas que viram pessoas chorando. Até mesmo a gente conversava hoje no almoço, não sei quem chorou, eu vi uma pessoa que colocou a mão no coração, a lágrima caiu, eu vi um outro isso e aquilo outro, nossa, aquele outro estava fumando um baseado, parou de fumar, aquele outro estava tomando uma cerveja, parou de beber, ele escutou com atenção, nossa, na hora que eu abracei ela, ele chorou, foi um momento forte. O cara que estava tocando o Jigrigdum lá, o forrozinho dele lá, todo naquele tecladinho, ele tocou, né? Deus está aqui nesse momento. Fizemos ele tocar uma música para Deus ali naquele momento, naquela hora, naquele momento, entende? Poxa vida, é bom. Depois ele continuou com o Ziriguidum dele, mas naquele momento ele parou, eles pararam tudo para ouvir. Eu não sei se vocês separaram, uma hora quando nós estávamos voltando, o forró estava comendo solto, aí teve um lá, né? Falou, você não tá vendo que os caras tá vindo, que os caras tá passando, para com isso aí. Não sei se alguém percebeu isso. Dá para entender? Aí você fala, olha como eu sou importante. Não, importante é aquilo que nós estamos levando em nós, né? Nós somos como aquela arca da aliança, que trazemos dentro de nós um grande tesouro. E diante do Senhor, como diz a palavra de Filipenses, capítulo 2, versículo 6, até, na verdade, os versículos 9, 10 e 11, se eu não estou enganado. Diante do Senhor, todo joelho se dobra, no céu, na terra e nos infernos. Diante de Jesus, ninguém fica em pé. Todo mundo se prostra. Ele é o Todo-Poderoso. Eu fico imaginando, gente, se nós pudéssemos fazer um mutirão, um SOS de evangelização aqui dentro dessa comunidade, 24 horas, e buscando para rezar um tercinho, explicando a palavra num outro barraquinho, e estando ali sempre, e falando de Deus ali, mamma mia, Jesus, não, sabe aquela água com a morna empedradura que bate até que fura, né? A graça que entra, como seria diferente? Mas façamos o que podemos, né? Então quando vocês passarem aí, passa de cabeça erguida, cumprimenta as pessoas, sorri para as pessoas, fala bom dia, Jesus, vem dona Nenê, vem aqui na frente. Não, porque senão ninguém te vê, tem a televisão, né? Tá bom. Pode, ué. Se eu falar não, você vai falar mesmo assim? Peraí, vamos falar ali, porque se a pessoa não está em casa. Então, ontem na hora que eu tava subindo, era 10 e pouca da noite, né? Aí eu tava indo mais a Marinês com as panelas. Aí eu fui deixar em casa e voltei de novo. Na hora que eu estava voltando, um moço lá que tava na biqueira com a sacola de droga. Aí eu tava com a blusa de Nossa Senhora, né? Aí ele olhou pra mim e falou, moça, me desculpa, me perdoe, você com essa blusa tão linda de Nossa Senhora, e eu vendendo as coisas dele, né, lá as drogas. Aí eu falei, não se preocupa não, Jesus te ama. Aí ele me deu um abraço tão forte, esse menino, ele mora aqui na comunidade, e ele começou a chorar, e ele falou, não desista de mim, reze por mim, ore por mim. Nossa, aquilo tocou meu coração muito forte ontem. E você queria não vir no domingo, né, Nenê? Ai, vou puxar a tua orelha. Dá pra entender, gente, por que nós precisamos evangelizar? Nós somos a esperança desse povo. As pessoas não têm força para sair por elas mesmas. Dá para entender, queridos? Então, assim, cada um pode examinar a sua própria consciência agora. Se perguntar, poxa vida, eu estou conseguindo
fazer o que Deus pede de mim, fazer o que Deus espera de mim. Estou me deixando envolver pela graça de Deus. A situação do mundo, ela mexe com o meu coração, ela mexe com a minha vida. Eu me deixo atrair pelo povo que está sedento de Deus. Vamos pensando, vamos refletindo.